Sim. Vamos dar uma pinceladinha então no tema, ô Luciana? Você que vai abordar, né? Vai abordar com propriedade a respeito, e a Roche vai me ajudar aqui com questionamentos, vai também falar sobre. A Luciana que é psicóloga, né? Sim. Natural de Nova Serrana? Sim. É da terrinha? Já me considero natural de Nova Serrana. Tenho Ah, é? 22 anos que moro aqui. Sou de Belo Horizonte, mas a família da minha mãe é aqui de Moema, tudo aqui pertinho Eu achei que você ia falar que era de Capelinha, Malacaxita, Montes Claros, Francisco Sá. Mas é lindo Moema. o pessoal de lá, né? O pessoal aqui, Nova Serrana, é assim. Pode concluir, você é de BH. Isso. E aí, sou psicóloga em Nova Serrana já tem 15 anos. E sou consteladora há 4 anos. E tô aí, né, trazendo esse tema que é muito relevante. É um tema que tem muita busca em consultório, em terapia, né, devido a esse tema. Quando a gente fala de relacionamentos, né, nós temos aí relacionamentos de casal, mas temos também relacionamentos mães e filhos, pais e filhos, irmãos, também entram aí dentro desse tema. Os né? relacionamentos profissionais também, né? Relacionamentos Com certeza. profissionais, né? Então, E todos são difíceis de conviver, né? De convivências, não é isso? estamos sujeitos a viver os relacionamentos tóxicos em todos os âmbitos da nossa vida. Então, a questão tóxica não é somente na relação de Não casais vem só de casais, amorosos, não? Vai além. Vai além, com certeza. Então, nós temos aí essa busca constante, né? Tem pessoas que vão em busca porque estão sofrendo mesmo, né? Aquelas que se tornam vítimas, a maioria mulheres, né? Nós mulheres, nós já temos nossa essência, né? Uma delicadeza de essência mesmo. Então, por isso que nos tornamos um pouco mais vulneráveis, né, a relacionamentos tóxicos. Porém, tem o caso de homens também, que eu já vi de homens em consultório em que sofria, né, com namorada, tinha sim que era um relacionamento tóxico e partia da namorada. Então, assim, temos casos de filhos e assim vai. Se relacionar. E quando eu falo das raízes, é que eu trouxe mesmo para mostrar um pouquinho, para todo mundo compreender um pouco, sim, essas raízes. De onde vem, né? Porque tudo sim tem um porquê. Aquele algoz, aquele que mete, né, as agressividades, tanto dos pais como filhas. Sim, tem um fundo ali, tem um porquê. Os dois lados são adoecidos. Tanto o lado que é a vítima, quanto o outro lado, que é o agressor. Todos os dois que estão envolvidos em um relacionamento tóxico têm algo a ser trabalhado. Qual a sua reflexão, sua opinião em relação a essa questão, Rocher? Ângelo, para mim esse tema ele é muito importante, né? Porque eu vivi isso na pele durante alguns anos e eu posso dizer que viver um relacionamento tóxico para mim foi um caminho de evolução muito grande, porque ele me jogou assim no fundo do poço, aonde eu precisei buscar ajuda e aonde a jornada para encontrar essa ajuda foi transformadora para minha vida e me trouxe para um lugar bem melhor. Então, acabei utilizando toda essa dor, esse sofrimento como um aprendizado que ainda não cheguei às conclusões de tudo, por que eu vivi aquilo, por que eu atraí esse... E eu fico me questionando, só que isso me conduz no caminho da evolução. Você tem duas alternativas. Você vira vítima, se afunda e deixa aquilo destruir a sua vida. Eu, no momento que eu me vi nessa situação, eu pensei, gente, eu quero sair disso. Eu preciso encontrar uma saída. Eu vou buscar uma solução. E eu não sabia qual era a solução. É uma jornada muito complicada de você entender sozinha. Identificar que você está convivendo, vivenciando o problema é difícil. Olha, a negação no início, você vê que aquilo é um problema, porque assim, as pessoas que estão de fora, muitas vezes vê primeiro que você está num relacionamento tóxico.
elas até tentam te alertar, mas ali no início é normal que você negue. Até você, por causa do sentimento, né, Rotinha? você cria uma ilusão e essa ilusão, tem gente que perdura com essa ilusão durante anos, muito tempo vivendo, criando justificativas, historinhas para justificar certos acontecimentos. Desculpas. As Mas famosas o desculpas. dia que a ficha cai, que você percebe, opa, isso não é saudável, isso não faz bem, não é isso que eu quero para minha vida, isso não está normal. Aí é onde a gente entra num caminho de cura, um caminho de evolução, onde a gente vai parar na mão de profissionais maravilhosos que acabam ajudando a gente. E muitas vezes, né, Rocher, esse momento do estalo, a pessoa já está Divisor de destruída, na verdade. Já está destruída, né? A pessoa, quando ela descobre que aquilo está fazendo mal para ela, já fez muito mal. Está Exatamente. destruída internamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Então ela já está destruída. E ótimo quando ela vai em busca, né? Como foi a Rocher, vai em busca de dar um basta naquilo, falar não, eu não mereço, eu não preciso, eu não quero, né? Continuar. Como temos, né, gente, relacionamentos que perduram até A gente se afunda né, muito que nisso, perduram, até né? a gente ter um start, aí isso vai do limiar de cada pessoa. O seu nível de o nível de tolerância das pessoas, ele oscila, né? Tanto que tem uma frase que diz que cada um tem a vida que tolera, né? Tem gente que tem uma tolerância muito longa, uma paciência muito grande, um limiar muito grande. E essa pessoa que tem essa resiliência, que nesse caso é negativa, né? Porque vai resistindo, vai aguentando, vai resistindo, vai aguentando. Aí ela vai se aprofundando num poço, mas todo poço tem fundo e todo poço tem saída também. Sim, com certeza. E aí quando né, Rocher, você citando isso, de que tem pessoas que perduram naquilo ali, até isso, que é o que nós vamos falar um pouco também, existe uma raiz. Sim, com certeza. Que é quando a pessoa fala assim, por que essa pessoa tolera? Por que essa pessoa persiste nisso? Mas existe um porquê. Com Existe certeza. uma raiz que vem É o lá. caminho da evolução, Sim, é o caminho de cura, é a jornada da Que cura. é a jornada da cura, que sim, existe uma raiz, muitas vezes aquela pessoa, ela tá naquele lugar ali, porque é algo transgeracional, vamos olhar para o lado de mulheres. Às vezes as mulheres, os ancestrais são mulheres que toleraram, que ficaram naquilo ali, que nunca fizeram nada por aquilo ali. Eu E aí descobri vai isso na passando. constelação familiar isso. que eu fiz. Na constelação familiar eu vi que eu venho de uma linhagem assim, de mulheres na minha família que a maioria não tinha nenhuma que dirigia, não tinha nenhuma que viajava sozinha, não tinha nenhuma que estava na pegada do empreendedorismo. Todas eram passivas, donas de casa, submissas. Sim. E eu quebrei esse padrão da geração das mulheres. Todas as minhas tias, tanto paternas quanto maternas, donas de casa. E elas esperavam isso, né? De certa forma. Poxa, Elas esperavam isso. Quem será a próxima que vai quebrar, que vai arrebentar as correntes, né? E como começam esses atritos, esse relacionamento tóxico? Como é que se manifesta isso aí? Então, Começa de maneira tímida? sim, O que você pode falar a geralmente respeito? o O pessoal relacionamento... fala que o som tá bom, outros falam que o som não tá legal. Me ajuda aí. Ô, Neco, é porque a internet Você que é do oscila rádio? para cada pessoa. Tá até Ângela. rodando. vou tá travando, mas isso Isso aqui... depende da rede de cada um, pode oscilar, É em dar casa, um né? delay também, Em não casa, se preocupa é. com isso, não. Vamos lá, pessoal. Tenha um pouquinho de paciência. Vamos lá, minha amiga. E aí, Ângelo, o que acontece? Eu acho que o Ângelo perguntou sobre o início, né? Exatamente. Como é que isso Você, começa todos a nós, ocorrer? né, temos aí a nossa ferida emocional. A nossa, sei lá, criança ferida emocional. Tem vários nomes para isso. Esse é o gatilho principal de como você vai sofrer nesse relacionamento tóxico. Tem a ferida emocional da rejeição, do abandono. Então, tudo se inicia com duas... Vamos falar de relacionamento de casal, né? Sim. Tudo se inicia com duas pessoas que se encontram e provavelmente é perceptível aquele encontro, aquele algoz, o agressor, identifica uma vulnerabilidade, né? Que é a vítima. Ou seja, e muitas vezes
tudo começa, o início de um relacionamento é muita paixão, né? Então, o início de relacionamento não é possível mesmo identificar isso, porque são Olha, paixões. nem sempre são pela paixão, viu? Porque quando você tem um vício emocional, vou dar um exemplo da rejeição. Quantas mulheres buscam, mulheres maravilhosas, cheias de pretendentes, cheias de bom partido, mas aí ela escolhe quem? Justamente aquele que não quer, aquele que rejeita. Tem um ditado, então, ela né? tem a Dedo, ferida tem emocional o da rejeição. dedo Podre. Dedo podre. Vamos lá. Mas e aí? Não, mas assim, no Só pra estado ilustrar popular é isso, Ângelo. Às vezes ela não enxerga bons partidos, mas ela enxerga, ela tá buscando o quê? O vício emocional dela. E qual é o vício emocional? A rejeição. Então ela tem que buscar quem? Aquele cara, o cara bom, o cara amoroso, traz flores. Não, ela vai procurar aquele que não tá nem aí, está rejeitando. Nesse caso, a ferida emocional da rejeição. Mas essas feridas, elas oscilam de pessoa para pessoa, né, doutor? Mas no início, desculpa interrompê-la, mas no início não dá, o cara já, a fase do namoro, eu sempre insisto, não é para compreender as atitudes, o comportamento do companheiro ou da companheira? O que acontece? A gente tem relacionamentos que, quando eu falo da paixão, começa aquele relacionamento que é gostoso. E muitas vezes o homem, né, a gente está falando de relacionamento de casal aqui, que depois a gente vai entrar para relacionamentos de família, mas o de casal, todo início é um homem chegar para uma mulher e às vezes começar a conversar, e um gosta do papo do outro, e aí isso tudo vai começando numa conversa. Pode chegar a esse ponto de que às vezes o cara ele vai dar um de difícil, porque ele fala, peraí, essa aí parece que gostou de mim, e pode ter aquele que vai cobri-la de carinhos, de elogios inicialmente, né? E a partir do momento que esse relacionamento se desenvolve, vai se manifestar através deste homem, né? A maioria das vezes vai se manifestar através deste homem sentimentos de possessão, e aí vem de ciúme, porque eles já estão num relacionamento mais sólido, né? Então aí é onde se inicia os sentimentos de ciúme, a manifestação, né? A manifestação do que traz um relacionamento tóxico, porque aí vem à tona as dores não curadas, as feridas, aquilo que tu guarda lá no inconsciente, as memórias de tua infância que tu guardou, como você guardou aquilo. Esse lance da infância aí, a criança, o rapaz que conviveu com tais atitudes do pai ou da mãe, ele tende a trazer isso para a vida adulta, para o relacionamento? Com certeza. O Ângelo, vou dizer que 100% do que somos... nós somos história de nossa. Não dá para trazer só as coisas positivas não para a vida? Infelizmente, Ângela. O nosso primeiro setênio, né, que é de 0 a 7 anos, é ali que você começa a entender como o mundo funciona. E quando você está aprendendo que é a vida e como é o mundo, e as experiências que você tem ali desse de 0 a 7, no primeiro setênio, ele vai te gerar a crença de como é o mundo. O mundo é bom, o mundo é ruim, eu sou amado, eu sou rejeitado, a vida é boa, a vida é ruim, a vida é triste, eu preciso me proteger, eu preciso me precaver, eu sou inseguro. A sua primeira identidade é formada aí. É aí que gera a personalidade, no primeiro setênio. Aí depois vem o segundo setênio e por aí vai. Isso, inclusive, isso é até material de um curso que eu estou desenvolvendo, que se chama Reconexão, Poder do Autoconhecimento, e fala sobre isso, que é o quê? A gente na infância, na fase adulta, você se identifica relativamente ao que aquela período de infância e adolescência foi dado a você. Ou seja, aquele menino é burro, você ouviu o quê? Você é uma burra, né, em casa, né? Vamos dizer, você é burro, ou então você é gorda, você é magra demais. E aí você cresce. Você não vai dar certo na vida. Isso, cria aquela crença. Essa frase, ela é muito acontece muito com comum, crianças também em situação de negligência, onde elas não recebem comida, não recebem segurança, onde são abandonadas. Algumas são deixadas pelos pais, outras são agredidas. Acontece muito caso. O filho que apanha muito, você acha que ele tende a
dar o troco Com na vida certeza. adulta? E aí ele vai ter Dá o dois troco, eu falo assim, caminhos, bater né, no Ângela? filho também. Isso, aí vão todos Ou ele nós... repete o padrão, Repete Ângelo, o padrão. ou ele faz Vai diferente. mudar, faz Ou diferente. repete, ou faz totalmente Então nós A temos dois tendência é caminhos, repetir. né? Não é a tendência, mas nós Não, temos não. dois caminhos. Repetir. Ou eu vou repetir porque é daquele jeito ali que é certo, é daquele jeito que eu tenho que criar, ou eu vou falar, eu nunca vou fazer isso porque isso não fez bem pra mim. Então eu vou fazer diferente. Então todos nós temos dois caminhos. E tenho certeza que todos nós aqui, nós estamos conversando aqui, a gente passou por perrengues na infância que a gente decidiu seguir outros caminhos. Tem uma historinha, não sei se você já ouviu falar de um bem resumida, simples, que explica de forma muito didática exatamente isso que nós estamos falando. Vou te dar um exemplo, Ângelo. Teve 2 irmãos gêmeos que nasceram numa fazenda no interior de Minas Gerais. Os 2 gêmeos. Criados na fazenda, mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, mesma época. E gêmeos. O pai era alcoólatra e agressivo com a mãe. E esses 2 irmãos gêmeos, criados na mesma fazenda, cresceram, viraram adultos. Na fase adulta, um dos gêmeos se tornou o fazendeiro que comprou todas as fazendas da região, se tornou um dos homens mais ricos ali daquela região. E o segundo irmão virou alcoólatra. E aí, um dia, um rapaz indignado queria entender a diferença. Por que os 2 irmãos gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, mesma época, um virou alcoólatra e o outro virou um fazendeiro super rico ali na região. Chegou para o primeiro e falou, por que você se tornou o homem mais rico da região? Como? O que te motivou? Por que você fez isso? E ele respondeu a seguinte frase, eu me tornei o homem mais rico aqui da minha região porque o meu pai era alcoólatra e agredia minha mãe. Aí o cara entendeu. Aí ele foi no alcoólatra e falou assim... O cara entendeu, mas eu não entendi. O cara entendeu que ele quis dizer o seguinte, meu pai era alcoólatra, agredia minha mãe, então eu não vou ser perdão da palavra, eu vou falar eu não vou ser uma pessoa de nível baixo como meu pai foi, eu vou ser um ser humano melhor. Tudo que meu pai fez, eu vou fazer diferente, eu vou evoluir, eu não vou seguir os passos dele. Eu usei o exemplo dele para me ser diferente. Aí chegou no alcoólatra e perguntou, cara, o que te fez estar nessa situação que você está? O que te levou ali pro alcoolismo? Por que você se tornou um alcoólatra? Aí ele disse, eu me tornei um alcoólatra porque o meu pai é alcoólatra. Então, um se espelhou no exemplo do pai e repetiu. O outro se espelhou no exemplo do pai, aprendeu com a lição, ressignificou e fez diferente. E isso não importa na vida da gente o que nos acontece, mas é a forma como você interpreta aquilo que te acontece. Como você vê, você pode ter sido agredido na infância, mas não ter carregado nenhum trauma. Você pode ter sido abandonado, mas não carregar nenhum trauma. Porque ali, naquele momento, você entendeu que aquilo ali não era nada demais. Agora, você pode ter, numa noite de chuva, ter um apagão de iluminação e você sofrer um trauma que vai te prejudicar o resto da vida. Detalhe, como você interpreta o que te acontece é o que influencia na sua saúde. Porque todos nós já nascemos munidos dessa resiliência que leva aquela criança que às vezes passou muita fome na infância, morou muito mal e ter se tornado hoje é um jogador de futebol daqueles, né? Milionários. Então todos nós já nascemos formando essa resiliência. E o que é resiliência? É a forma como eu lido com as coisas da minha vida, né? Nós estamos vivendo tempos em que os nossos jovens estão muito frágeis, né? Emocionalmente. Então, nossos jovens ali que nasceram depois do ano de 2000, então a gente está vivendo um período, nós estamos com jovens frágeis, diferente de muitos que nasceram nos anos 70, 80, em que sofreram às vezes ali, né? Como eu citei. Essa É triste dizer isso, mas o sofrimento forja pessoas fortes. Ou ele derruba pessoas fracas, ou ele forja pessoas fortes. Essa fragilidade que você mencionou, quais seriam? Fragilidade com lidar com as dificuldades, né? Emocionalmente, né?
hoje está tendo os A jovens... facilidade, Ângelo, a facilidade com que a nova geração está sendo criada de forma Estou muito pedindo para fácil. chegar mais próximo do microfone, sua voz está um pouco longe. Ah, o pessoal sim. aí melhorou muito agora. Mas A facilidade que a nova geração tem ao chegar aqui na vida, né? Muito conforto, muita qualidade de vida, pais mais nascem amadurecidos. no berço de ouro, a maioria, né? Com todo conforto, né? Não digo no berço de ouro, mas vamos dizer, uma era onde vai perguntar pro teu pai e o teu avô como foi a infância do teu pai e a infância do teu avô, você vai ficar horrorizado com as experiências que eles tiveram, que presenciaram. Puxa o microfone do seu lado, amiga. Ao vivo aqui, é isso, mais pertinho. Vamos que ajustar. Ô, Neco, obrigado. Você vai concluir. O Neco Claro. Ribeiro está por aí, um abraço. O pessoal está Valeu pela dica, monitorando aqui. A Márcia Valéria, minha amiga. A Márcia também acho que é psicóloga ou faz psicologia. Um abraço. O Disney continua. Pode falar. Quem mais está por aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu filmmaker. Tá aí, negão, gente boa, baiano, o Fael, filmmaker, também tá aí na audiência. Simone Pacheco também. Registrar aqui, né, pessoal? Obrigado viu, pelo carinho. Se tiver A perguntas, Simone pode nos mandar aí perguntas, questionamentos para as nossas convidadas. Essa questão de nascer numa vida confortável, ter tudo nas mãos, é mais ou menos isso, né? Aí a criança não teve dificuldade, ela não sabe a enfrentar resiliência, para você os ser obstáculos. resiliente, você tem que ter oportunidades de ser contrariado, oportunidade de ter que lidar Tem com que ser frustração, lapidado, né? você tem que ter oportunidade de ter o coração partido, você tem que é igual academia. Você vai para academia, você destrói o seu músculo na academia para que depois ele cresça mais forte. Se você não passa por momentos de estresse, de momentos de frustração, momentos onde você tem que ouvir um não, aí você acaba não sabendo lidar com as suas emoções na vida adulta quando aquilo lhe acontece. Tem um ditado, Ângelo, que diz assim: tem muitos adolescentes e crianças hoje são criados por vós e mães muito amorosas. Mas quando esse adolescente vai para o mundo, vai para o primeiro emprego, para a faculdade, lá não tem vovó, mamãe, lá tem colega que vai apunhalar ele pelas costas, lá ele vai sofrer bullying, lá ele pode ser agredido, pode ser violentado, lá ele vai ser contrariado, ouvir verdades que ele não quer. Cadê o carinho da vovó? Cadê o colinho da mamãe? Não tem. Aí essa criança cresceu, virou um adolescente, um adulto, foi pro mundo, chegou a esse mundo aqui é muito triste, muito cruel, eu não quero. Tá vivendo mesmo, Despreparado para lidar com isso. momentos assim. A gente entende um lado dos pais, porque querem proteger seus filhos, né? Da violência, né? Porque de tempos em tempos isso vai aumentando. Então, a gente entende isso e eu vejo como isso tudo complementa para que o jovem se torne mais, né, vulnerável, se torne, porque essa super proteção, né, e de certa forma, como eu disse, a gente compreende, né, o lado, né, Claro. das Nós não- mães, né, ninguém que nasceu querem, sabendo, né, nós não pode das julgar. mães, porém a gente sabe o quão prejudicial isso está Porque sendo. sofremos na infância, a gente quer não quer que a criança passe Não quer que pela passe. mesma experiência, não é isso? Você quer evitar ali o sofrimento da Evitar. criança, mas ao evitar o sofrimento da criança, você também está deixando de ensinar ela como lidar com as emoções, como reagir. Tem, gente, uma frase também, que isso aí eu peguei, eu sou mãe também, a gente se culpa o tempo inteiro, a gente nunca acha que é um bom pai, que é uma boa mãe, a gente acaba se culpando. Mas uma coisa que eu aprendi, eu ensino a minha filha a lidar com frustrações. Como? Dizendo não pra ela. Dizendo não, você não pode, você não vai, não é assim. Você não vai receber isso. Quanto mais eu frustro ela, às vezes ela chora, ela se sente mal. Um dia eu deixei ela na escola, ela estava super contrariada porque ela queria levar um brinquedo pra escola. E eu não deixei. Aí ela chegou em casa e falou assim: mãe, a gente precisa conversar, nosso relacionamento não tá legal. Falou comigo desse jeito. Ela tem 9 anos. Mas isso é falou, bom, isso é "Graças." positivo? Quando a criança se chama para um bate-papo, A tete a Elisa, tete. ela é muito bem resolvida. Ela resolve qualquer problema que ela tiver, ela vai chamar você e vai sim. resolver com você. Ela... Mas isso é bom, isso é bom. Aí ela falou Aquela assim, criança que sofre e guarda,
é aquela que realmente não está Eu expressando. na minha infância, Você guardava. guardava tudo. Qual foi a maior dificuldade que você se recorda assim, da sua infância? Vou te Por exemplo, contar. eu tinha muita vontade de ter uma chuteira. Ângelo. É. Quando que você conseguiu ter essa chuteira? Nossa Senhora. É. Não, depois eu tive um quichute. Eu acho que a galera de hoje não sabe o que é isso. Supriu a necessidade da Quichute, chuteira, o quichute? É. Aí depois tive um conga, né? Quem lembra de conga aí? O pessoal vai pro YouTube, que tá melhor. O pessoal tá falando que no YouTube a voz tá melhor. beleza. Show de bola. Não está dando pique, né? Interferência. Estabilidade. Isso. Não é isso, Márcia Valéria? Um abraço. Pode concluir. Vamos falar do que mudou da época da nossa infância, né? Vocês são jovens, né? Eu tô mais velho, tô com quase 50. E aí? Vamos lá. As Bom, crianças também uma não das aceitam- maiores As dificuldades crianças que não eu... aceitam desaforo. Elas sabem o direito delas, elas exigem mais. Eu acho que Tendência de mundo. Olha, eu vim, Ângelo, assim, eu tenho uma origem muito humilde. Então, eu vim de um lar, assim, onde a estrutura era muito falha. Eu vim de um lar extremamente humilde. Mas eu recebi uma coisa muito bacana, que foi exemplo do que eram pessoas de caráter e honestas. Eu fui criada pela minha mãe, doméstica. A maioria do tempo que eu me lembro, ela era dona de casa. E o meu padrasto, que fez o papel de pai, que eu sou muito grata a ele, ele era pedreiro, servente de pedreiro. Então, você vê, uma doméstica, um serviço de pedreiro, mas eles me ensinaram uma coisa, o que é honestidade, o que é ser um ser humano decente. Tivemos muitas faltas, né? Faltava-se tudo, muita escassez. Mas eu recebi esse exemplo, por exemplo, o meu padrasto, eu nunca vi ele faltar de serviço. Nunca vi ele faltar. Ele podia estar doente, ele não faltava. Ele tinha uma conduta assim muito exemplar, apesar da humildade dele. Então, isso eu guardei para minha vida e me espelhei como exemplo. Mas aí eu tive também um afastamento com o meu pai verdadeiro. E a minha mãe, assim, não, óbvio, né, que não culpa minha mãe, eu entendo o lado dela de maneira alguma, mas ela tinha aquela mágoa e aquele rançozinho do meu pai, que era do relacionamento mal resolvido entre ela e ele, só que ela projetou isso em mim. Então, durante tu me perguntou, né, Ângelo, qual foi a minha maior dificuldade na infância? Eu acho que o que mais me trouxe transtornos da infância foi o fato de ouvir com frequência minha mãe me dizendo: porque teu pai te abandonou, porque teu pai não te quis, porque você foi rejeitada, porque ele não quer saber de você. Então, tudo que ela sentia pelo meu pai, ela acabou projetando em mim. E ela queria que eu enxergasse o meu pai da forma que ela enxergava. Hoje, depois do meu caminho, do meu processo de evolução, eu descobri por que eu fui me envolver em relacionamentos tóxicos, a origem disso, e o quanto... Tem muito a ver. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver, porque o primeiro amor de uma mulher é pelo pai, é o homem que é o homem ali que vai ensinar uma mulher como é ser protegida, como é ser amada, como ela é especial, como é ser cuidada, como é ser acolhida. Então, se você não recebeu isso ali na infância, nos seus primeiros anos, você cresce sem saber como é ser amada, ser cuidada, ser protegida, como é poder confiar, como é receber um amor verdadeiro de um homem. Aí, o que acontece? Quando você vai na fase adulta, você ouve historinha, você ouve ali um elogio falso, e você acaba caindo naquilo ali, ouvindo como um gado vai pro matadouro. E Luciano, o que você pode falar a respeito? Isso, e aí... Você é o que você recebe na infância. Também. Você é o que você recebe na infância. Sim. Somos. E muitas vezes, não só na infância, mas na vida mesmo, como eu disse, transgeracional, das nossas ancestralidades, né? Então, e a Rocher contando um pouco aqui da história, e tem muito a ver com esse nosso tema, quando a gente chega no ponto de falar assim, qual que é a raiz da pessoa que se sujeita a isso? Exatamente. A pessoa que se sujeita que até é uma das perguntas nossas aqui, qual que é a raiz disso? Da pessoa que se sujeita a estar num relacionamento assim. Olha, essa é a pergunta raiz. de $1 milhão. Quando o dia que você encontra a resposta dessa pergunta, você encontrou, é como se você tivesse ganhado um prêmio de $1 milhão. Porque é libertador. E eu me lembro, assim,
Hoje eu fui convidada, né, a estar aqui. Hoje a doutora que é psicóloga trouxe essa pauta. É uma pauta que pra mim, assim, quando veio, eu falei, gente, nada é por acaso, porque eu vivi isso. Até comentei com o Ângelo, falei, Ângelo, esse tema pra mim é um pouco doído, pesado, mas eu acho que eu já lidei bem com isso. Eu acredito que eu estou no meu processo de evolução. Muita terapia, muito processo de cura, então eu me sinto muito bem pra poder falar disso. Isso. Mas quando eu descobri o porquê que eu estava vivendo aquilo que eu estava vivendo, me submetendo àquilo e aceitando o que eu aceitando, eu virei uma chave e entendi por que aquilo tinha acontecido comigo. Que foi um dia, assim, um momento muito traumático. Eu vivi praticamente um drama. Foi um momento tenso, pesado, traumático. Olha só como é interessante isso, Ângelo. Esse momento, que para todas as pessoas do meu círculo íntimo que me conhecem, seria a pior coisa que poderia ter me acontecido na vida. Extremamente traumático. Isso eu lidei muito bem. Isso não me traumatizou. Eu virei a chave desse acontecimento pesado, traumático, tão rápido, que não me deixou sequelas, não me deixou mágoa, porque foi nesse acontecimento que eu entendi o porquê que aquilo estava acontecendo. E a raiz de tudo isso me trouxe no caminho de evolução e de cura que eu estou buscando, que graças a Deus eu tenho descoberto esses... Uma vez você me entrevistou mesmo aqui no seu podcast, Ângelo, e você me perguntou como é que eu vim parar nessa área. Não sei se você se lembra disso, eu acho que foi no nosso último podcast. Aí eu te respondi, falei, Ângelo, eu vim parar nessa área por egoísmo. Porque primeiro eu vim buscar ajuda, eu vim buscar a cura pra mim. E a partir daí eu descobri, opa, isso aqui eu posso indicar e ajudar outras pessoas. E nesse dia, desse momento traumático, eu vou deixar ela responder, depois eu quero concluir, depois eu quero deixar aqui para quem estiver acompanhando a gente. Qual foi essa resposta que eu tive? Qual foi esse insight de $1 milhão? Que você conseguiu descobrir sobre, né? Essa virada de chave no momento mais tenso, que para qualquer um seria o fundo do poço, para mim foi dali que eu descobri a escada de como sair desse fundo do poço. Isso, então assim, a Rocher contou um pouco da história e praticamente a raiz, quando a pessoa se submete a isso, quando os outros perguntam assim, como que pode? Você está vivendo isso aí, você não precisa disso. Ninguém Você está aceitando, né? Ninguém entende isso aí, mas sim, a mulher, quando ela aceita, né? Quando ela vive aquilo ali, não vamos nem usar o termo aceitar, né, gente? Mas quando ela se sujeita a continuar vivendo num relacionamento tóxico, é porque sim, ela está destruída internamente com relação, sim, à sua criança ferida, a insegurança que ela carregou aí desde a sua infância, sim, né? A insegurança, sentimento de rejeição. E aí, quando a Rocher falou, né, do que sua mãe falava, é o ponto-chave, né? Exatamente. O seu pai te abandonou, né? E isso aí internalizou dentro da cabeça dela na infância, que sim, ela não valia de nada, que ninguém, né? Que ela é rejeitada mesmo. E quando ela cresce, ela inconscientemente ela se sujeita, né, a relacionamentos tóxicos, a não dar conta de ir para a vida, a se desenvolver profissionalmente. E isso é destruidor, sim, né? Exatamente. Isso é destruidor, sim. Quando você vê mulheres que teriam tudo para se desenvolver em todas as áreas da vida e continuam presas ali, sem entender, gente, o que está acontecendo comigo, que eu não consigo, né? Que eu não consigo me relacionar, que eu não consigo me desenvolver no meu trabalho, que eu não consigo, né, ter amizades sólidas. O que acontece, né? E é exatamente por isso, doutora, que eu gosto de, quando eu tenho essas oportunidades, compartilhar um pouquinho da minha história, porque são chaves que eu vivi, que eu passei, que hoje, graças a Deus, eu tô trabalhando em mim, eu, assim, tô feliz com os resultados. E eu quero, se eu aprendi isso, foi tão valioso para mim. Sim. Eu gostaria, sinceramente, eu tenho um desejo intrínseco de que todas as mulheres tivessem acesso a isso, principalmente as mulheres que
passam por esses relacionamentos abusivos, tóxicos, agressão, humilhações, e ela não entende por que ela tá ali, ela tem essa dependência emocional e não é o maior problema aí não é nem a questão do que ela vive dentro do relacionamento em si, porque o que ela vive dentro do relacionamento em si é o que ela indiretamente busca para sanar um vício emocional. Aí você fala assim, vício emocional, mas para que alguém vai ser viciado numa coisa ruim? Gente, a gente vê o que as pessoas fazem pelo álcool, pela droga. Sim. Elas não se viciam em algo altamente destrutivo? Sim, o vício emocional, ele é tão destrutivo como um viciado em crack, um viciado em álcool. Sim. E aí você fala, a pessoa tá ali se degradando, se destruindo, mas qual a lógica? Quem está olhando com o olhar de fora não consegue entender, fica perplexo. Aí começa o julgamento, é onde eu falo que o segundo problema. O segundo problema é você tem que lidar com os transtornos do relacionamento. O segundo problema é você ter que lidar com a sociedade, com seus parentes, com seus amigos íntimos que não gostam de te ver ali, que não entendem o que você está fazendo ali, que te julgam por não entender o que te prende ali. Então, são duas fatias. Esse transtorno dentro do relacionamento e esse transtorno fora, porque fora você perde credibilidade com as pessoas te julgam, as pessoas te culpam. Quantas vezes eu ouvi assim, isso é culpa sua, se fulano fez isso com você, porque você aceita. Durante muito tempo, eu me culpava, eu me sentia culpada. Eu ficava, sabe o que eu me perguntava? O que tem de errado em mim que atraiu isso? Porque a gente fala assim, você atrai aquilo que você vibra, então... E durante um tempo eu fiquei, gente... Isso tem a ver, doutor? Tem a ver, inclusive o agressor, né? A gente fala o agressor aqui, mas é aquele que está envolvido. Que na verdade eu vejo como o outro ele sente um prazer em causar esse medo, em saber que ele está causando medo, que ele causa esse desconforto. Aí ele fala assim, seu cabelo tá horrível, mas eu te amo, eu falo isso porque eu te amo, né? Então, sempre após uma agressão verbal, ele vem mostrando que é por amor que faz aquilo, né? Que eu te amo, que eu quero te ver bem. É muita manipulação. Né? Isso, então vem... É um jogo cruel de manipulação. Então, sair da situação de abandonar esse relacionamento é algo muito difícil. Sim, muito. Porque... O que te prende, no seu caso específico? O que era? Te prendia na situação era e justamente abrir mão disso. A minha ferida emocional, que era, no meu caso, a da rejeição e da rejeição, do abandono. Então, eu tinha, nesse caso, esse era o meu gatilho. E isso me prendia. Aí você me perguntou, como é difícil sair disso, né, Ângelo? Realmente é muito difícil você sair, porque você não entende. Não é só abandonar a casa? Não é só abandonar. Casa, um outro companheiro? Como que seria você bom, sai? Né? Tá aqui só isso seria bom. Na teoria é fácil, né? Exatamente. Para as pessoas que estão com você, cara, pelo amor de Deus, faz uma mala, sai com a roupa do corpo, sei lá o que, mas se afasta, muda de cidade. É tão fácil olhando de fora, mas para você tem que olhar para dentro. Que é a coca da pessoa. Descobrir em ti o que estava quebrado, descobrir dentro de você aonde tinha essa ferida, aonde você precisava olhar para essa dor. A gente fica negando a dor, a gente fica negando olhar para dentro, a gente fica negando o sofrimento. Quando eu fui buscar, peraí, o que está errado em mim? Aonde eu preciso consertar isso? Aí você consegue sair, Ângelo, quando você decide que você vai consertar, que você vai buscar um tratamento, que você vai entender e que você vai lá onde causou tudo isso e ressignifica e muda aquilo. Peraí, eu não sou rejeitada, tem um monte de gente que me ama, tem um monte de gente que me quer, tem uma fila enorme de pretendentes, de bons partidos, de pessoas que são boas, honestas, que valorizam. Eu que não enxergava isso. Percebia isso e não conseguia enxergar. Não, nem perceber quando você tem uma... Na verdade, quando você descobre que mulher maravilhosa que você é. Quando eu descubro... Que é você que não enxergava o que as outras pessoas enxergam em você. Como eu sou maravilhosa no sentido de
como eu sou competente, como eu sou legal, como eu sou bonita, como que a eu sou... autoimagem, né? ela é distorcida. A autoimagem, assim, todo mundo Quando a olha gente pra você e fala assim, nossa, que pessoa incrível, Ângelo. Que cara sensacional, que cara talentoso. Mas como você se vê, é o que dita a sua vida. Todo mundo pode falar que você é incrível, que você é maravilhoso. Se você não se sentir assim, se você não se enxergar assim, isso é o que vai ditar as suas atitudes, a sua vida e o seu emocional. Você se lembra quando você forçava eu a falar uma frase que eu não conseguia? Sim. Foi, Ângelo. Coisa simples, mas não saía, cara. E depois você trabalhou, você consegue falar a frase hoje? Nada, fora do ar eu falo. Mas e aí, teve que recorrer ao profissional para se livrar da é um situação. processo. Sozinho não sai, doutora, é mais difícil. É mais difícil. Precisa Tem de autocura, né? Você vai mas- buscando. isso. Eu fui assim muito... Eu tenho uma frase também que eu gosto. Eu sou cheia das frases, né? Mas quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Quando você tem o start de que você quer buscar ajuda, de que você quer melhorar, a vida em si vai te colocando profissionais, ela vai te mostrando. Existe uma coisa na vida que eu acredito que se chama sincronicidade. O que é a sincronicidade? São pequenos coincidências. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, o tema da live pra mim era algo que eu tinha comentado isso com amigos lá do sul, que estão na cidade, tinha comentado isso hoje. Sincronicidade. Eu falei, eu tenho que falar sobre isso. E Precisa ainda ser falei, eu falado. tenho que falar e eu tenho que expor um pouco do que eu passei, porque pode ser que alguém precise ouvir isso para dar esse start de, opa, eu preciso buscar ajuda, descobrir o que tá errado em mim, porque eu não quero viver assim, eu não quero passar por isso, eu quero melhorar, eu quero sair disso. Sozinha eu não tô conseguindo, mas calma, existe uma saída, existe uma solução. E aí é onde eu vi essa sincronicidade. A vida vai te mostrando a saída. A saída, você tem que caminhar em direção. Agora, o parecer técnico, né, para Sim. solução para o problema, para sair da situação que te incomodava. Isso. Você fala... Parecer Então, em cima do que ela quando comentou. quando Deixa eu mandar um abraço para o menor. Aqui, ó. Peraí. Cada um age diferente em cada situação. Não entendi. Exatamente. Tá certo? O parecer do Sim, as do pessoas seguidor. têm reações diferentes Fala assim, né? aos mesmos acontecimentos. Gente, no Papo Máximo no YouTube tá melhor a transmissão. O Instagram não tá nos aceitando bem, não. Mas vamos lá. Olha, Ângelo, quando acontece o start da pessoa falar assim, eu preciso mudar, eu digo que é 80% do caminho andado. Ter a Representa consciência. Ter a consciência. Ter a Não, consciência. 80%. Se você tá numa situação dessa e você não sabe o que fazer, só o fato de você saber que não está no lugar que você deveria estar, já é o primeiro passo. Ter consciência, isso não é saudável. Isso não é aceitável. E é é em o primeiro tudo passo. na nossa vida. Sim. Né, Rocher? É em tudo. Se eu tô... Vamos dar um exemplo. Se eu tô num trabalho e o trabalho, ele tá me causando mal e eu falo assim, gente, ó, eu acho que é isso que não tá me fazendo bem. Já é 80%, porque agora 20% é você trabalhar para isso. Exato. Né? Ou você Identificar. o que pode ser feito em cima daquilo ali. Então, em tudo na nossa vida. Eu tô estagnada na minha profissão. O que está acontecendo? Quando eu identifico, peraí, tá errado, eu tenho que mudar alguma coisa? É um start que é 80%, que aí eu já tenho que fazer. Ter consciência te ter leva a para outro consciência. nível. A partir do momento que você tem a consciência, como a Rocher falou, começa a surgir oportunidades para você aprofundar naquilo ali. Sim, é importante buscar ajuda profissional. Hoje a gente conta com muitas terapias, a psicoterapia, né? E Livros, vídeos no YouTube. né? Hoje, gente, eu passava horas maratonando vídeos no YouTube. Papo Máximo Sobre podcast isso. aqui, ó. Com certeza, olha só. Ótimo! Aula, Indica Instagram, esse né? vídeo para algum Procura. amigo, alguma amiga que esteja passando por uma Sim. situação dessa. Quem Então- passou pela situação e quem está Isso, tratando as questões. né? Então, assim, hoje a gente conta com
com muitas terapias, com profissionais. Busque ajuda sim. Né? Para identificar, como eu falei, quando você consegue identificar a raiz, aí você trata a raiz e você vai ver que a mudança vai acontecer, né? Vai acontecendo, a mudança vai acontecendo e você quer mais e mais. Eu falo que quando isso acontece, você se sente tão bem de estar descobrindo quem você realmente é, você passa a almejar aquilo ali o tempo todo, se conhecer, entender, né? Suas fortalezas, suas dificuldades, suas fraquezas, né? Então você começa a se identificar quem que você é. Então, estamos caminhando para o finalzinho aqui, né? Quando chega uma hora, trava tudo aqui. Poxa, você conseguiu se livrar de fato dessas questões? Ângelo, resolvido? Eu acho que o processo de evolução, ele dura até o dia da nossa morte. Sério? Então, eu estou no processo de evolução. E a jornada para isso não tem outro caminho a não ser do autoconhecimento. Por exemplo, você conhece uma pessoa, a doutora pode falar também. Claro. Aí existe um pouco da comparação, qualquer algo de errado na relação, uma discussão, você consegue ir lá atrás. É isso? Enquanto você não está curado da sua ferida emocional, e são mais ou menos 5 feridas emocionais, mais alta, doutora? assim, Isso. Aí, isso é o que a gente chama de gatilhos, né? Os gatilhos vão te despertando. Enquanto você não estiver curado disso, você vai atrair esse padrão. Mas você falou que tem cura? Não. O processo, ele dura a vida inteira. Você vai evoluindo, progredindo. Nós evoluímos, Ângela. O que eu quero te dizer, Ângela... A gente tem constante mudança, Justo. né? Por exemplo, a gente vai atraindo o mesmo padrão. À medida enquanto você ainda não está ali 100% saudável, você sai de um, entra no outro parecido, aí você tem uma tendência natural a parar em outro, que é o famoso dedo podre. Daí que vem o dedo podre. O dedo podre é o quê? A repetição do padrão. Eu saí de um relacionamento tóxico, fui parar em outro, que fui parar em outro, que fui parar em outro. Quando você se cura dessa ferida, aí você relaxa e fala, poxa vida, é tão bom estar num relacionamento, ou conhecer pessoas, ou não precisar estar num relacionamento, ou estar se sentindo bem consigo mesma. Aí você começa a perceber, opa, tá aliviando a carga, o peso está mais leve, eu já tô conseguindo me sentir melhor, me sinto melhor comigo mesmo, independente de estar ou não estar em relacionamento. Aí quando vem aquele dedinho podre que te leva a escolher algo que era igual ao lado antigo, você fala, isso daí eu já conheço, já sei, né? Não quero, obrigada. Isso mesmo. Aí vai evoluindo e progredindo na medida que você vai se curando. Isso. E é fato, quando você identifica, como eu falei, quando há o start ali, você já vai começar a ficar mais atenta com seus relacionamentos, com as pessoas. Consciência, né? Consciência, amizades, porque temos também, o que eu estava falando, que o relacionamento... O ciclo de amizade. Claro. Né? Existem amizades tóxicas, com né, certeza. gente? Então, existem as amizades tóxicas. Então, que você começa a identificar e falar assim, não, eu não preciso viver, né, nesse ambiente, com essas pessoas. E sim, a evolução é constante, né? Todos é uma os dificuldade dias, absurda de se libertar desses padrões, desse vício emocional. Você vai se curando. Mas é possível, você vai se curando e é uma evolução. Tem saída para o problema. Tem saída, com certeza. A psicóloga é a solução do problema. Sim, a psicoterapia, as terapias. Vários tipos, né? Vários profissionais, várias maneiras podem trabalhar assim. Você recebe com frequência pessoas com tais problemas? Por isso que eu quis trazer isso aí, porque é uma demanda que é muito recorrente. Tá. Um abraço para o Cleiton, da Nova Serrana Solar, está aí nos assistindo. Alô, Cleiton, obrigado, parceiro aqui do podcast, especializado em energia solar fotovoltaica. Faça seu orçamento sem compromisso. Será um prazer lhe atender. Um abraço para o Cleiton, está aí nos prestigiando. Siga aí a Nova Serrana Solar em Nova Serrana. Você tem empresa, pode usar lá a energia solar do Cleiton. Interessantíssimo. A empresa dele está crescendo, hoje, né? Tendência, claro. Energia solar, e a gente está caminhando para isso, né? O cara daqui tem estrutura. Está ganhando o mercado, né? Com competência, com profissionalismo. Um parecer para a gente encerrar e depois ela encerra a Luciana. Interessante. Se eu fosse dar um parecer sobre o tema... Algo que eu não tenha te questionado, que você acha interessante compartilhar aí com a nossa audiência. Sair do papel de vítima, se colocar com um papel de autorresponsabilidade.
Porque nós também, vou te dar um exemplo, aconteceu essa tragédia que eu citei aqui, que meus familiares, meus amigos íntimos sabem do que eu tô falando, que foi muito trágico. E a minha postura em relação a isso foi, opa, eu não vou ter raiva do outro, guardar mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança. Não. Eu, Rocher, sou uma pessoa que eu sei lidar muito bem com esses sentimentos. Eu comecei, gente, eu também fui responsável. Eu também tive uma parcela de culpa. Eu não tô preocupado com o outro, o que ele fez comigo, quem ele é, por que ele fez, como foi a infância dele. Eu tenho minha responsabilidade, então eu tenho que buscar a minha cura, eu tenho que buscar o meu tratamento, eu estou preocupada comigo e eu não quero saber do outro. Ah, você não tá com ódio dele? Não tenho ódio nenhum. Você não vai fazer tal coisa. As pessoas sempre falam assim, não, impossível, tem que ter... Gente, o problema não é o outro, é o que está de errado em você, que você precisa, foco em você, autorresponsabilidade, olhe pra você, você é responsável por cuidar de você. Você tem 18 anos ou mais? No mínimo você tem que cuidar bem de si, então nós somos responsáveis por cuidar de nós. Não espere que venha um salvador milagroso, um príncipe num cavalo branco, alguém que vai te tirar ali daquela situação. Você é responsável por cuidar da sua integridade emocional e física. Então, Ângelo, eu ressignifiquei esse acontecimento que houve comigo dessa forma. Peraí, eu vou cuidar de mim, eu vou me levantar disso. E eu me lembro que no dia seguinte, assim, ó, tão rápido e tão depressa, eu me olhei no espelho e falei assim, Rocher, isso não deveria ter acontecido. Olha, vamos tomar distância, vamos acelerar, vamos bola pra frente. E nesse momento eu tive um start. Eu acredito que por isso que eu não tive traumas, sequelas. Falei, quer saber, isso não vai me derrubar, eu não vou ficar aqui. Eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira, a bola pra frente, vou evoluir. Isso me jogou numa jornada de evolução muito grande, num caminho de cura. Então eu peguei algo ruim, joguei a responsabilidade para mim e trouxe para um desenvolvimento. Pedro Gonçalves também está aí nos assistindo. Alô, Pedrão, proprietário da Diamond Injetados, especializada em fabricação de solados, cabedais e enfeites. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Vai ser pai em breve. Parabéns. Pela segunda vez. Alô, Pedrão, um abraço. Obrigado pelo carinho. Está aí nos assistindo, gente boa. Já tem um filho, né? O Pedro gosta muito de sítio, de roça. Eu também adoro. Eu também adoro, eu amo. Luciana, te agradecer por estar participando. Maurício Tup está lá acompanhando. O Tup estava aqui agora, já está em casa. Estava aqui, um querido Maurício. Deve ter chegado todo molhado em casa, né, Tup? Deve ter mesmo. Um abraço, Maurício, meu amigo, meu irmão branco. Seu parecer final para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso podcast, que vai ficar aí, né? Armazenado, quando eu falo. Vai estar aí nas redes sociais. A gente joga para o universo. Quem puder curtir e compartilhar, a gente agradece. Isso aí, gente. Tem muita gente precisando assistir, né, esse podcast de hoje. Como você veria isso? Fica sua estrutura, fala um pouquinho. Então, agora antes de encerrar. Eu estou agora com atendimento na Neovita, tá? Toda segunda-feira à tarde. Neovita. Isso, na Espaço Neovita. E em dezembro agora a gente vai fazer um encontro lá, né, que é um projeto criado por mim, chama Caminhos para o Bem-Estar. É uma imersão que acontece onde mulheres, né, as que participam são mulheres, e elas vão para fazer um trabalho, né, de ressignificar, de se conhecer. Eu vou de autoconhecimento, um encontro, vou claro, vai ser um prazer participar. Olha, já estou lá, eu adoro essas coisas. E vai ser em dezembro, e é onde quem quer iniciar aí um 2025 diferente, transformado, o início vai ser agora em dezembro. E aí... É para trabalhar o que mesmo? Esse encontro? Esse encontro a gente faz uma imersão, ele chama Caminhos para o Bem-Estar. E nesse encontro a gente faz momentos de vivências, né? Eu trago ali movimentos da constelação familiar, movimentos sistêmicos, né? Então a gente faz ali a vivência de ressignificação, de honra aos nossos ancestrais, né? Pela vida que nós temos hoje. Então, assim, de autoconhecimento, porque a partir dali você, as suas emoções, você começa a se identificar ali. Então é maravilhoso.
maravilhoso. É um caminho de cura, é De uma cura, busca é de uma cura. busca Para de cura, muitas pessoas pra é ali, muitas. isso pode ser esse tipo de evento, é o primeiro passo que a pessoa dá em direção a si, a se entender. Pode ser assim, aquela ajudinha ali que vai dar aquele empurrão, que vai ser o início, que vai né, ser o do início de uma processo. cura, de uma transformação na vida. Antes de encerrar, pedir aqui para parabenizar o Jacó Alessandro pela vitória, né? Pela reeleição do Araguaia Campestre Clube. Então, um abraço aí que legal. para o Jacó, Parabéns. Florentino, Jacózinho e o Alessandro, que estão aí sintonizados, né? Conseguiram Parabéns. êxito, conseguiram Nossa, a que eleição, bom. terceiro mandato consecutivo. No caso aí, vamos para 5 mandatos, Jacó? Tá bom, né? Competência, Último. hein? Um abraço. Que Agora bom. organizar a festa de aniversário do clube. Amigo, para encerrar. Isso. Então, para encerrar, o que eu tenho a dizer é que o autoconhecimento é o caminho. Sem Né? dúvidas. Sem dúvida, o autoconhecimento. Você que está assistindo, que se identificou, né, com muitas questões ou tem outras questões, entenda que você precisa ir em busca de se conhecer, identificar os seus bloqueios e é possível sim você se transformar, ter Com uma nova certeza. vida e com certeza isso é possível, mas o autoconhecimento é primordial. Ele te faz ocupar a cadeira que você deveria ocupar. Você falou e já tem um tema imenso para a gente compartilhar no futuro, né? No futuro próximo. Não é isso? Temos isso mesmo. Eu acho que, Volte aí, que volte temos sempre. temas aí importantíssimos para trazer nos próximos. Obrigado. Gostou da experiência? Amei. Experiência Muito aqui, né? Você obrigado. já faz muita live, já Né? participou de Obrigada muita a coisa. você, a Rocher, que Prazer. delícia, que conversa mais gostosa. Foi ótimo. Leve, né? Leve. E ela trazendo Isso foi experiência, né? A ótimo. vivência, Foi. infelizmente, com as questões, né? Mas eu tenho toda a humildade do mundo de que tem posições que você está no palco, tem posições que você está no bastidor, tem posições que você ensina e tem outras que você aprende. E hoje eu estou aqui com toda humildade como uma pessoa que está ali aprendendo. Estou aprendendo e me curando. Admitir, Isso. aceitar o Isso, problema, com acho que é a certeza. partir daí que vem a solução. Olha, Com falar certeza. disso com leveza, falar disso com tranquilidade, falar disso sem remoer sentimentos é Isso é libertador. importante. Eu te vi, foi numa fábrica, nós estávamos em campanha, Isso. eu e o Fábio, Foi mesmo. visitando a sua empresa. Foi mesmo. Aí, E de lá lá você falou que conversamos. você me acompanhava, né? Isso. Eu falei assim, não, aí você falou que é psicóloga, vamos lá, vamos falar lá. no podcast também, Com prestigiar. certeza. Obrigado, meu Falei, amigo. vamos, e é o que eu falei, te parabenizar porque eu acho que é o podcast dos terapeutas, né? E isso é ótimo, Com porque certeza. sim, é o primeiro momento que muitas pessoas, eu tive pessoas que falando, manda o link aí, manda o link. exatamente. Por quê? Sim, eles querem entender, as pessoas querem ter essa praticidade, né, Ângelo, de estar lá sentado em casa. Quer ouvir, né? Quer ouvir. E às vezes lá. Quer ouvir, assistir. E esse aí é o boom que eu acho que é a maravilha do online, do digital, que tá em casa, eu tô em casa, eu tô lá. Alguns estão lá misturando a panela de arroz e tá assistindo Quem tá jantando podcast. Né? Então isso é maravilhoso. E é engraçado que as pessoas contam, às vezes você está no restaurante, o cara vai lá e comenta um trechinho do podcast, comenta com você, a mulher falou do Olha cavalo. A Gilmara teve aqui, Gilmara Falou Amaral. dos cavalos, Aí constelação todo com os mundo falou, a cavalos. mulher falou lá com terapia com cavalo. Tá doido, negão? É estranho. Gente, que massa. Olha, tem terapias de todos Gente, é os massa. tipos É e isso. maneiras Isso, que a você puder constelação. Comenta um pensar. com os detalhe, você vê, o cavalos. povo assiste, Isso. consome Então, o conteúdo. É porque, assim, o conceito em si que te leva ao entendimento, ele é basicamente o mesmo, só vai usando ferramentas de forma diferente. Todos os profissionais têm a seguinte missão: te ajudar a se entender, se conhecer melhor e entender o motivo. Então, um certeza. profissional dessa área, Angela, não cura, não sara ninguém, ele é um auxiliar. Você também tem que estar disposto. certeza. Só auxilia. E eu fico aqui na qualidade leigo, né? Ninguém é obrigado também a conhecer todos os temas. Aí a Claro, coisa dá certo. Certeza. Graças a você, a gente continua com esse. Não é mais projeto, né? Tem mais de ano, né? Não, já é consolidado. Olha quantas É. vezes eu vim aqui, participei. O pessoal Já- comenta com você também, né? Claro, tem gente que fala assim, não, olha, eu me lembro que eu te conheci uma vez na rádio, ouvindo, no carro.
Eu não te conheci através de um vídeo lá. Você tem uma audiência muito boa, o alcance é excelente. As pessoas sempre comentam comigo. Porque minha rede social é pequena, então assim, tem poucos seguidores, mas a sua com certeza tem um alcance maior que a minha. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o seu público, né, é um público que gosta, te acompanha, consome seus conteúdos e vem compartilhar comigo, né? E faz uma fusão, não é isso? Aí a gente vai se entrelaçando aí no digital, aí o online. meu público passa a te conhecer, o seu passa a conhecer o dela, a gente cresce na audiência. Com certeza. Obrigado por participarem. Obrigada a você. Um abraço aí a todos. Você deixou a sua rede social? Deixou, né? É Luciana Couto Psi. Entra lá que eu tem muito. Entra lá agora. Isso, Quer entra ver lá todo mundo agora. seguindo lá, prestigiando o nosso convidado. Isso, vai lá que você A vai Rocher encontrar material. vai continuar vendendo calçado. E Por trabalhando enquanto, né? como análise comportamental. E também. Você já está atendendo profissionalmente? Já, Ângela, eu atendo, tem umas clientes aqui, inclusive, que... Esse lance de comportamental, o que é? É postura? Não. Na verdade, foi no meu caminho de cura. Uma vez eu ouvi um vídeo do Paulo Vieira, né? Onde ele dizia o seguinte, que ele fez a análise dele, ele gostou bastante, aí ele fez a profissionalização, depois ele fez outro curso. E aí ele foi até pro exterior fazer um curso de análise comportamental, de tanto que aquilo tinha sido interessante para ele. Aí a virada de chave dele foi isso. Poxa, se eu sou assim, eu preciso de alguém assim do meu lado. Foi aonde ele se conectou com a esposa dele, a Camila Saraiva, tirou ela do antigo emprego. Falou assim, cara, eu preciso de você, porque eu sou falho nisso, isso você tem. Então, eu aqui, você aqui, nós dois, pum. Ele tirou uma empresa de 300 mil de faturamento para 300 milhões. Nossa. Aí eu falei, gente, esse negócio deve ser interessante mesmo. Aí eu fui buscar, apaixonei, me profissionalizei nisso e hoje eu faço de paixão, porque gosto.